Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Gente, dando prosseguimento, então, aos nossos conteúdos, então, quero hoje avançar para o conteúdo de sintaxe do período simples, tá? Então, qual o nosso percurso a partir de agora? Estudar os tipos de sujeito, depois estudar as transitividades ou os tipos de predicado, então, predicado verbal, nominal e verbo nominal, e depois fazendo um panorama aos predicativos do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, o que é complemento nominal, o que é adjunto adnominal, que são conteúdos extremamente importantes em certames públicos, tá? Quando eu trabalhar com esse conteúdo, gente, eu não vou fazer diferenciação entre concursos públicos federais, estaduais e municipais, tá? Primeiro porque cada um tem a sua particularidade, isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Quando a gente avança para dentro do concurso público, vocês vão perceber, ou vocês já estão percebendo nesse trajeto, estudando para concurso público, é que uma banca trabalha diferente de outra banca, que trabalha diferente de outra banca, e assim sucessivamente, o que é muito comum, o que é muito natural, tá? Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar para isso. Mas aqui dentro, pessoal, como vocês já estão percebendo dentro dos conteúdos no canal no YouTube, tá? Que vocês estão percebendo dentro dos meios onde eu disponibilizo os materiais para vocês, vocês vão perceber que eu tento trazer sempre o conteúdo de maneira completa, tá? Então, esse conteúdo, sim, pessoal, cai em qualquer concurso público e eu não estou dizendo só para dizer, só para vocês olharem, para vocês visualizarem, para vocês verem esse conteúdo. Não, esse conteúdo, pessoal, ele libera 95% em concursos públicos, tá? Então, o que é sintaxe do período simples, pessoal? Então, vamos lá aqui para que vocês possam entender esse conteúdo aqui na íntegra, tá? Bora lá, gente. Bora lá, que foguete não tem ré, pessoal. A não ser o foguete do Elon Musk, né, gente? Tá, esse tem ré, sim. Pessoal, então, o que é sintaxe do período simples? Primeiramente, o que significa, o que é período simples, pessoal? O período simples aqui dentro, gente, ele é caracterizado, pessoal, pela presença maciça, pela presença predominante de, ó, um único verbo, tá? Pessoal, quando eu falo um único verbo aqui dentro, não se atenham a essa nomenclatura aqui dentro, tá? Não usem essa nomenclatura como suporte. Como assim, Fabrício, como suporte? Quando eu falo para vocês que João foi ao baile, fica muito claro, fica muito notório que foi é o nosso verbo ir, agora aqui dentro conjugado, no pretérito perfeito, ou seja, um passado já concluído. Tá? Isso é óbvio. Tranquilo. Tem transitividade? Tem, porque quem vai a algum lugar. Então, a mais o finalizou, que é o nosso objeto indireto de um verbo transitivo indireto. Tá. Como nós não conhecemos ainda essas nomenclaturas, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai fazer uma diferenciação entre período simples e período composto. O período simples, eu tenho a presença predominante de um único verbo. Ótimo, beleza. Mas o que eu falei? Não se atenham a essa nomenclatura. Por quê, pessoal? Porque muita gente se atém a essa nomenclatura e esquece das nossas locuções verbais. Muita gente esquece das locuções verbais. Então, no momento que eu tenho uma locução verbal, eu também estou trabalhando com um período simples se eu tiver uma única locução verbal. Fabrício, eu tenho duas locuções, eu tenho três, eu tenho quatro na mesma oração. É óbvio que não é mais período simples, porque para ser período simples eu tenho que ter a presença de um único verbo ou uma locução verbal. E nós já estudamos, pessoal, em aulas anteriores, o que é uma locução verbal. Então vamos só recapitular aqui dentro para que vocês entendam. Quando eu tenho aqui agora que vou pôr o livro na estante. Pessoal, o que está acontecendo agora aqui dentro?
Se eu for olhar só para esse ir e para esse por, fica muito claro que eu estou lidando com dois verbos. Não tem que argumentar. Mas o problema, pessoal, é que agora eu tenho que olhar o todo. E olhando esse todo agora aqui dentro, ou seja, essa oração, essa frase, essa oração e esse período, o que vocês podem perceber daqui de dentro? O que vocês podem tirar daqui de dentro? Que esses dois elementos aqui representam semanticamente um único elemento, uma locução verbal. Então, eu tenho a presença de um verbo auxiliar mais um verbo principal. Então, esse elemento aqui é o meu verbo principal, que ele tem que estar obrigatoriamente no R, no NDO ou NDA, ou até mesmo no ADO ou IDO, tá? É isso aqui que eu tenho que cuidar, é isso aqui que eu tenho que atentar, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque se vocês verificarem agora dois verbos, me falarem, Fabrício, tem dois verbos aqui. No momento que tu fala que tem dois verbos, tu não está mais trabalhando com período simples, tu está trabalhando com período composto. Então, os nomes, as nomenclaturas, pessoal, elas mudam a depender da tua visão. Então, quando eu estou lidando com período simples, eu estou lidando com esse organograma. Quando eu estou lidando com período composto, eu estou lidando com esse organograma. Então, portanto, vocês estão verificando aqui dentro que as nomenclaturas, que os nomes dados agora aqui dentro, eles mudam. Outra coisa importante, gente, a sintaxe do período simples, pessoal, ela é extremamente importante para a sintaxe do período composto. Porque na sintaxe do período composto, eu vou trabalhar principalmente aqui dentro, pessoal, que praticamente é um espelho da sintaxe do período simples, as orações subordinadas substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa, tá? Que ficou faltando, pessoal, a objetiva indireta, tá? Deixa eu só colocar aqui que são 6. Objetiva indireta, tá? O que vai acontecer, gente? Pensem comigo o seguinte, tá? Por mais que vocês não saibam ainda, pense assim. O que é subjetiva? Subjetiva tem a ver com sujeito. O que é objetiva direta? Tem a ver com objeto direto. O que é completiva nominal? É complemento de nome. Então, vocês vão perceber que essas nomenclaturas aqui estão, pessoal, à exceção, obviamente, que a gente vai estudar lá na parte de pontuação do aposto, tá? A gente estuda o aposto e o vocativo lá na parte de pontuação. Eu, particularmente, estudo lá. Vocês vão perceber, sujeito, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, tá? Predicativa. Então, vocês vão perceber que elas estão aqui dentro, elas são fundantes, elas servem de base para a sintaxe do período composto. Então, no momento que eu falo, Fabrício, eu estou lidando com um único verbo só, ou seja, com uma locução verbal, os olhares de vocês têm que se debruçar. Vocês têm que ativar na memória o organograma de estudos do período simples, tá? Então, isso é extremamente importante. Isso, pessoal, é extremamente válido para vocês, tá? Então, atentem e cuide para isso. Quando cai em concurso público, pessoal, cai o conteúdo da sintaxe do período simples ou da sintaxe do período composto dentro de uma estrutura. Aonde, pessoal? De uma estrutura interna. Qual estrutura interna? O texto, gente. O texto. Então, é uma sintaxe dentro de uma estrutura interna. Tranquilo? Foi? Como é que vocês estudam esse conteúdo, pessoal? Vocês estudam ele em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Pessoal, o que é algo essencial?
O que é algo integrante e o que é algo acessório? Então, esse conteúdo, pessoal, ele é visto aqui dentro com vários vídeos, não é apenas com um. Então, termo essencial, sempre se depare, gente, com uma ideia aqui dentro, claro, obviamente uma metáfora, né? Com uma ideia, pessoal, de um carro. Como assim um carro? Aqui, gente, estou desenhando a partir de agora um carro. E esse meu carro aqui, pessoal, ele tem, para formar o carro, a sua estrutura. Ou seja, para eu falar agora que é um carro, ele tem agora aqui dentro termos essenciais. Ele tem aqui dentro termos, deixa eu só botar assim para vocês, integrantes. E ele tem aqui dentro, pessoal, termos acessórios, que agora eu não vou chamar de termos, tá? Eu vou chamar aqui dentro, pessoal, deixa eu ver o que eu poderia chamar. Poderia chamar aqui dentro de objetos, né? Ou poderia chamar aqui dentro de... Não, vou deixar, pessoal, termos, tá? Termos aqui dentro, tá? Ou peças, tá? Então, peças essenciais, peças integrantes ou peças acessórias, tá? Então, tirem agora aqui e pensem única e exclusivamente no carro, tá? O que é uma peça essencial? Peça essencial é aquilo que eu não posso tirar do carro, que é essencial, o próprio nome já diz, essencial. Tá, mas o que é uma peça acessória, que é agora essa de baixo? É aquilo que se tem, tem. E se não tem, não vai me fazer falta, tá? Eu ia falar, por exemplo, ar-condicionado, mas do jeito que anda principalmente o estado do Rio Grande do Sul, fazendo calor acima de 40 graus, eu já não sei mais se isso é acessório, se isso não se torna essencial, tá? Mas eu vou colocar o rádio, pessoal, tá? Então eu vou colocar o rádio. O rádio ainda, por mais que algumas pessoas me digam, Fabrício, ele é essencial para mim, porque para mim é importante, sim, mas para ti, tá? O rádio ainda é algo, tá? Esse é acessório, e o ar-condicionado ainda é algo acessório, tá? E acessório é aquilo que tem, tem, e aquilo que não tem, não tem. Tá tudo tranquilo, tudo de boa. Vai fazer falta? Não. O carro vai perder a sua funcionalidade? Não. Tudo bem, as pessoas que estão lá dentro, sim, talvez vão gostar de ter um rádio, talvez vão gostar de ter um ar-condicionado, mas isso são as pessoas. A função em si do carro não muda, então ela permanece a mesma. O que é integrante, pessoal? Integrante é que sempre eu comento que é aquele caso, tá? Típico caso em que tu vai em determinados lugares, o cara desmonta e depois para montar novamente o motor, tá sobrando peça. Opa, como assim tá sobrando peça? Essas peças eu posso tirar? Posso. Realmente, posso tirar. São acessórias? Não. Elas são integrantes porque elas fazem uma função ali dentro. Elas têm uma funcionalidade. Então, pessoal, quando vocês levarem metaforicamente essa lógica, vocês vão conseguir o que é essencial, vocês vão conseguir entender o que é integrante, o que é acessório dentro de uma oração. Fabrício, mas o que é oração? Oração, pessoal, é a presença obrigatória de quem? De verbo. De verbo. E depois da nossa oração, o que nós temos? Nós temos frase, oração e período. Tá, Fabrício, e o que é o período? O período, pessoal, nada mais, nada menos que é o quê? Um conjunto de orações, tá? É um conjunto de verbos que nós sabemos em concurso público apenas dois, mas na verdade não são só dois. Na verdade são quatro, pessoal. Que é para nós o que a gente já está começando a estudar: período simples. Próximo, período composto. Agora, pessoal, junção do simples e o composto, vou colocar dentro de um liquidificador. Vai dar quem? Período misto. E depois, pessoal, período
período complexo, tá? Que de complexo, pessoal, não tem nada, tá? É só o nome dado para ele aqui dentro, tá? Tranquilo? Foi? Conseguiram entender até agora? Tá. Então, vocês perceberam que a sintaxe do período simples para sintaxe do período composto é a presença de verbo. Tem mais verbo? Composto. Tem menos verbo? Simples. Tá? No caso, um único verbo, tá? Para ser mais exato. Tranquilo? Foi? Tá. Como é que nós estudamos esse conteúdo, pessoal, em dia de prova? Em dia de concurso público? Então, nós colocamos assim, ó, tá? Eu vou colocar sintaxe do período simples. Lá vai, gente, tá? Então, vou dividir em 3, pessoal. Vou colocar aqui em termos essenciais. Vou colocar aqui termos integrantes. E vou colocar aqui, pessoal, agora quem? Termos acessórios, tá? Então, é a mesma técnica que eu usei para vocês ali em cima do carro, da peça que é essencial, da peça que é integrante e da peça que é acessória. Pessoal, o que é essencial para nós? Ou seja, aquilo que eu não posso tirar. Eu não posso tirar, pessoal, o sujeito e eu não posso tirar o predicado. O predicado, para nós, gente, resumindo, é tudo aquilo que vem depois de verbo. O sujeito se divide em 6 tipos de sujeito. O predicado se divide em 3 tipos de predicado. Aqui dentro que nós vamos trabalhar depois, que é o predicado verbal, que é o predicado nominal, que depois, pessoal, é o predicado verbo nominal, tá? Então, esse conteúdo agora aqui, ele já dá uma avançada, ele já tangencia, ele toca, ele orbita os termos integrantes. A gente vai falar depois dos predicativos, tá? Desculpa, dos predicativos, dos predicados agora aqui dentro, que são os nossos objetos diretos e os nossos objetos indiretos, tá? Então, os tipos de sujeito, quem são? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, conhecido por elíptico, conhecido por implícito e conhecido por desinencial, sujeito oracional, sujeito inexistente ou oração, ou sujeito pessoal indeterminado, tá? Então, os 6 tipos de sujeito agora aqui para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou, tá? Como é que vocês trabalham esses tipos de sujeito, que é a nossa aula de hoje, tá? Então, eu vou fazer praticamente com vocês aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, uns 6 vídeos, tá? Para trabalhar toda essa parte aqui de sintaxe. Geralmente os vídeos, pessoal, vão ficar entre 35 a 40 minutos, tá? Pegue um café, gente, e vamos lá. Pessoal, qual a diferença do sujeito simples para um sujeito composto? Por que eu quero que vocês estudem os dois concomitantes? Eu quero que vocês estudem os dois concomitantes porque sujeito simples apresenta um único núcleo e o sujeito composto, 2 ou mais. Então, vocês estão percebendo que um conteúdo vai conversar com outro conteúdo aqui? Então, vamos fazer ele conversar também, pessoal, tá? Bora lá. Bora lá. Aqui dentro, tá? Deixa eu só apagar. E vamos lá, gente. Ainda tem muito conteúdo para a gente ver, pessoal. Muito. Depois da sintaxe do período simples, vem a sintaxe do período composto. Depois, pessoal, vem crase, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal. Então, nós temos ainda, pessoal, em torno de mais ou menos umas 400 horas de aula,
tá? Eu estava olhando agora, nós estamos já beirando 444 horas de aula, tá? Então, vocês vão ter em torno de 800 horas de aula, tá? Extremamente importante. Então, vou colocar aqui para vocês, pessoal, sujeito simples versus sujeito composto, tá? Pessoal, sujeito simples, vocês já sabem, tá? Quem está acompanhando no material, tá? Quem não tiver o material, pessoal, tiver interesse de adquirir o material, tá? O material, gente, contendo, pessoal, 700 páginas, tá? Deixa eu só colocar aqui, 700 páginas, 7.000 questões e, pessoal, 500 horas aula de QR Code, tá? Um material, gente, que vocês não vão encontrar por aí, pessoal, tá? Um material extremamente completo e mais, pessoal, material registrado. Não é um copia e cola de ninguém, é um material de minha autoria, tá? Isso é importante vocês saberem também, tá? Então, com sumário, tudo certinho, pessoal, tá? O que é um sujeito simples, pessoal? Sujeito simples, olhem para cá, apresenta um único núcleo. E agora, o que é núcleo para nós, pessoal? Núcleo é o elemento mais importante. Então, núcleo, elemento mais importante dentro do sujeito, tá? Então, vocês têm que entender, pessoal, que é o elemento mais importante dentro do sujeito, tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, pessoal, às vezes, vocês podem ter uma oração. Olhem agora o que eu vou colocar aqui para vocês. Vocês podem ter uma oração, gente, da seguinte maneira. Olhem para cá. As duas novas amigas de Maria fizeram um ótimo bolo de laranja. Tá. Pessoal, qual a técnica, qual a lógica para que eu possa identificar um período simples e para que eu consiga identificar um período composto? A primeira técnica que vocês têm que usar aqui dentro, deixa eu só fazer isso aqui, pessoal. Não vou fazer aqui, eu vou fazer num cantinho aqui, ó, tá? A primeira técnica, pessoal, aqui dentro é o seguinte, tá? Então, eu vou colocar primeiro. Fazer isso aqui, ó. Localizar o. Então, o eu vou colocar assim, eu vou colocar os, tá? Verbo ou verbos, que aí vocês vão ter que localizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, tá? Então, tem 30 verbos, os 30 verbos vocês têm que localizar. Depois, quando acontecer isso aqui, pessoal, a segunda coisa aqui dentro é isso aqui, ó. Localizar o sujeito. Então, para cada verbo, vocês vão ter um sujeito correspondente, tá? No caso em tela aqui, pessoal, no caso em tela, o sujeito de vocês tá aqui. Fizeram, tá? Fica claro, fica bem escancarado que é esse cara aqui. O que vocês devem fazer na sequência, pessoal? Na sequência, é isso aqui. Então, a terceira coisa aqui dentro, vocês vão fazer isso aqui, ó. Fazer a pergunta ao verbo. Como assim fazer a pergunta ao verbo, pessoal? Que tipo de pergunta eu faço? A pergunta é essa. Quem é que mais verbo? Vocês vão localizar uma pessoa. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, que é que mais verbo? Vocês vão localizar uma coisa. E a terceira pergunta, pessoal, que é
que mais se mais verbo é quando vocês estiverem agora com a presença do nosso se aqui dentro, tá? Então, pessoal, são essas 3 perguntas que obrigatoriamente vocês vão ter que fazer. Então, se eu localizei a partir de agora o meu verbo que se encontra aqui, o que eu devo fazer? Eu devo fazer uma das 3 perguntas. Tá aqui, ó. Essa, ou essa, ou essa. Qual pergunta aqui dentro, pessoal, eu vou ter que verificar a depender de cada frase. Então, a pergunta que eu vou fazer é essa primeira. Então, quem é que fez um ótimo bolo de laranja? Fabrício, mas tá fizeram? Pessoal, façam a pergunta sempre na terceira pessoa do singular. Por mais que o verbo de vocês esteja no plural, sempre façam no singular. Ó, quem é que fez? Quem é que fez um ótimo bolo de laranja? Qual é a resposta? A resposta de vocês agora aqui dentro, pessoal, vai ficar assim, ó. As 2 novas amigas de Maria. Isso aqui para vocês é o sujeito. Tá. Beleza. Isso aqui, pessoal, é o meu sujeito. Eu ainda não classifiquei em sujeito simples e sujeito composto. Eu simplesmente classifiquei em sujeito. Mas vocês vão perceber aqui dentro que eu tenho um elemento de maior importância. Quem é um elemento de maior importância? Quem é que fez um ótimo bolo de laranja? Será que foi o as? Quem é que fez um ótimo bolo de laranja? Será que foi o duas? Quem é que fez um ótimo bolo de laranja? Será que foi o novas? Será que foi o de Maria ou foi amigas? Quem é que fez? Foi amigas. Então, esse elemento agora, para mim, é o elemento mais importante dentro do sujeito. Se ele é o elemento mais importante dentro do sujeito, ele é o nosso núcleo do sujeito. Pessoal, não é uma regra, mas o núcleo do sujeito, na sua grande nos grandes exemplos, ou na grande maioria dos exemplos, o núcleo do sujeito é um substantivo. Não é uma regra, mas a grande maioria é um substantivo. Fabrício, por que não poderia ser o Maria, se também é substantivo? Porque o as é artigo, duas é um numeral, novas um adjetivo. Porque o Maria está vindo com preposição. Então, esse de Maria, para nós aqui dentro, nós não vimos ainda, seria quem, pessoal? Seria um adjunto adnominal, um termo acessório. Um termo que, se eu tirar da frase, a frase ainda ela vai ter o sentido. Querem ver? Ó, vamos tirar daqui, ó. Ó, tirem daqui, ó. As 2 novas amigas fizeram um ótimo bolo de laranja, tá? Então, vocês já sabem o que é núcleo. Núcleo é o elemento mais importante dentro do sujeito, tá? Só um tempinho para que vocês possam copiar. Agora aqui dentro, para vocês nunca mais errarem esse conteúdo, tá? Pessoal, então a grande sacada de vocês é localizar o verbo, fazer a pergunta para o verbo, localizar o sujeito e depois tá tudo tranquilo, gente, tá? Quer dizer, tudo tranquilo? Não, né, pessoal? Tudo tranquilo não é bem assim, né? Mas vocês vão conseguir ter um pouquinho mais, pessoal, pelo menos de discernimento, né? Então, vão conseguir identificar se vocês estão trabalhando com sujeito simples, se vocês estão trabalhando com sujeito composto, enfim, que tipo de sujeito eu estou trabalhando. Foi, pessoal? Tranquilo? Tá. Então, o que acontece, gente? Olha o exemplo que eu vou colocar para vocês agora aqui. Vou colocar esse exemplo agora, pessoal. Olhem aqui. Vou colocar que João... Não, eu vou até pegar os exemplos que estão na gramática ali, pessoal, que estão no material de vocês, tá? Aqui, ó. Só
Tá bem grande agora aqui dentro, tá? Ó. Qual o exemplo que vocês têm ali, pessoal? Eu vi um menino andando de bicicleta. Então, vi. Eu vi, tu viste, ele, ela viu, né? Ver no sentido de enxergar, né? Pessoal, quem é que viu? Ó, quem é que viu um menino andando de bicicleta? Eu. Então, esse elemento aqui para nós é o nosso sujeito. É o nosso sujeito, tá? Tranquilo? Olhem o próximo exemplo, pessoal. Muitos atletas brasileiros atuam no exterior. Primeira coisa que eu devo fazer, indiscutivelmente, localizar o meu verbo. Ao localizar o meu verbo, eu vou fazer a pergunta para ele para localizar o meu sujeito. Quem é que atua no exterior? Muitos atletas brasileiros. Pessoal, notem agora aqui dentro que eu tenho quem? Eu tenho várias palavras. Eu tenho muitos, eu tenho atletas e eu tenho brasileiros, tá? Então eu tenho aqui 3 palavras. Gente, mas quem atua no exterior? Quem atua é o muitos? Quem atua é brasileiros? Ou quem atua é o atletas? Era quem, pessoal? Agora aqui dentro é atletas, tá? Desculpa, a gente tava vendo ali um, um e-mail que mandaram ali, tá? Um WhatsApp que mandaram ali, tá? Tranquilo, foi, pessoal? Gente, João fez um ótimo bolo de laranja. Pessoal, localiza novamente o meu verbo, faça a pergunta para o meu verbo. Gente, independentemente do verbo estar no plural, façam sempre na terceira, pessoal. Terceira pessoa do singular, tá? Sempre na terceira pessoa do singular, pessoal. Por quê? Porque não precisa fazer na terceira pessoa do plural. Tu já tem o singular, faz no singular. João e Maria fizeram. Quem é que fez? João e Maria, tá? Então, quem é que fez um ótimo bolo laranja? João, pessoal. Como esse elemento aqui é o único elemento aqui dentro, ele só pode ser o nosso sujeito simples. Ele só pode ser o nosso núcleo do sujeito, tá? Não tem nem que argumentar aqui dentro, pessoal. Tranquilo? Foi? Facilzinho? Pessoal, para não estender muito, tá? No próximo vídeo, nós iremos trabalhar com o nosso sujeito composto, tá? Voltaremos, tá, gente?